Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui estamos para mais um vídeo aqui do canal Análise de Ações para falar sobre investimentos com vocês. O nosso assunto de hoje é os resultados do terceiro trimestre de 2024 da Lojas Americana, empresa que vem passando aí por um período muito difícil, inclusive com recuperação judicial. E hoje nós vamos falar dela porque ela teve uma reversão de prejuízo para lucro. É claro que um pouco disso, né, está atrelado com a recuperação judicial e a gente precisa entender, né, o que está acontecendo realmente, porque a empresa ela subiu mais de 180%, né, em um único pregão depois da divulgação desses resultados. Mas será que esses resultados são tão bons quanto parece? Será realmente que a empresa já se recuperou? A gente vai entender isso no vídeo de hoje, então fica até o final para você não perder nenhum detalhe. Mas antes da gente partir para o nosso conteúdo, quero te convidar, né, a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Também quero lembrar você que nós temos o nosso aplicativo do Análise de Ações, onde você pode ter aí, né, o mercado financeiro na palma das suas mãos. Basta você entrar na loja de aplicativos do seu celular ou escanear o QR Code e você pode estar aí baixando, né, esse aplicativo fantástico no seu celular. Lembrando que nós também temos aí carteiras recomendadas, acompanhada por nosso analista de valores imobiliários. Então, tem bastante coisa boa dentro do nosso aplicativo, inclusive o preço justo, né, aí de diversas empresas do nosso mercado brasileiro. Então, baixe, não perca essa oportunidade de ficar aí atualizado sobre o mercado financeiro. Também quero lembrar vocês que esse vídeo não se trata de recomendação de compra, venda ou manutenção dos ativos aqui apresentados, mas sim, né, aí um vídeo instrucional trazendo informações que estão disponíveis publicamente nos sites de relações de investidores da empresa aqui citada. Já partindo aqui, né, para o nosso conteúdo, eu quero mostrar primeiramente, né, essa página com o resumo financeiro dos resultados do terceiro trimestre da Americanas. A gente vê aqui que o total, né, financeiro representado pelas mercadorias da empresa é de 4,7 bilhões de reais, daquilo que foi vendido. Ou seja, um GMV aí de 3,4 bilhões na parte física, 658 milhões na digital e 599 milhões em outras áreas que a empresa atua. A empresa teve uma receita líquida aí no terceiro trimestre de 2024 de 3,1 bilhões de reais, né? Parecido ali com o que teve no terceiro trimestre de 2023. Nos últimos 9 meses, né, consolidado de 9 meses de 2024, a empresa teve uma receita líquida de 9,9 bilhões de reais e lá em 2023 isso era de 10 bilhões de reais. É claro que isso aqui com as atualizações que eles vieram trazendo, né, através da recuperação judicial. Quando a gente vê a variação, não houve variação nem no 9 meses, nem no trimestral, né, no trimestre contra trimestre. O lucro bruto, né, houve aqui um crescimento no trimestre contra trimestre de 9,2%, saindo aqui de 948 milhões para 1 bilhão de reais de lucro bruto. E quando a gente olha no trimestral, saiu de 2,7 bilhões para 3,3 bilhões. E também a gente consegue ver um crescimento de margem, a margem bruta da empresa chegando a 32,4%. Outro ponto bem importante aqui, interessante, é que o SG&A da empresa, né, que é aí os custos que a empresa tem, teve uma diminuição, né, de 2,3% no trimestre contra trimestre e aqui nos 9 meses teve uma diminuição de 17,2%. Então eles estão conseguindo fazer cortes aí, né? Teve uma redução no quadro de pessoas, principalmente dos altos cargos, redução de lojas, fechamentos de lojas que não estavam sendo interessantes para o negócio da empresa. Trazendo tudo isso, a gente chega aqui a um EBITDA, né, de 547 milhões de reais. Aí tem depreciação e amortização, negativo em 269 milhões, e aí a gente tem aqui um resultado financeiro de 14,1 bilhões de reais. Isso aqui é um dos pontos mais importantes desse resultado e que levou a empresa a ter esse lucro que ela teve, tá? Então, esse 14,1 bilhões é resultado financeiro, né, que faz parte aí da movimentação que a empresa fez em relação à recuperação judicial. E nos próximos momentos a gente vai entender da onde que veio esse 14 bilhões e qual a importância dele, né, para essa reestruturação da dívida da empresa, né, e para ela ter conseguido dar lucro líquido aí nesse terceiro trimestre de 2024. O EBITDA ajustado da empresa é de 497 milhões. Né? Aí eles têm aqui 245 milhões de pagamentos de arrendamentos, deixando aí um EBITDA ajustado pelo IFRS 16 de 252 milhões de reais. Então, a gente vê aqui que a empresa teve um lucro prejuízo de 10 bilhões de reais, né, conforme está mostrado aqui, só que o investidor não deve, né, olhar para esse número e ver aí como uma mágica. Até porque lá no terceiro trimestre a gente vê aqui 1,6 bilhões negativos de prejuízo e nos 9 meses 4,8 bilhões de prejuízo. Então, como que a empresa conseguiu, Rubens, lucrar aí 10 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2024? A gente vai entender que esse resultado ele é um resultado que ele não veio das operações da empresa, tá? No slide que eles trazem essa montagem bonitona, esse resultado do lucro líquido de 10,3 bilhões, então tudo isso aqui fica muito bonito. O outro ponto bem importante que eles mostram aqui é essa redução na dívida, né, onde a dívida sai lá de 45,2 bilhões de reais
nem vai para 1,7 bilhões. E o mais interessante é que a empresa fica aí com um caixa mais recebíveis menos a dívida bruta de 482 milhões positivo, ou seja, a empresa aí de uma dívida líquida negativa de 45 bilhões de reais, né, para um caixa líquido de 482 milhões aí nesse trimestre aí de 2024. Mas vamos entender as nuances desses resultados. Aqui eles trazem um pouquinho de como que está o varejo físico, né, e o varejo digital. A gente vê que o varejo físico tem crescido, né, nos 9 meses saiu de 59% para 71%, e o digital caiu aqui de 30% para 16%. E as outras operações manteve aqui de 11% para 12%. E a gente vê aqui uma diminuição na receita total da empresa de 15,8 bilhões para 14,9 bilhões de reais, tendo aí um decréscimo. Eles trazem aqui várias pontuações, tá? Mas aqui eu vou direto ao ponto para a gente entender da onde veio esses 10 bilhões de resultados. E aqui a gente vai falar do que mais importa nesse resultado, que é a reestruturação da dívida através da recuperação judicial e que fez com que a empresa tivesse esse lucro extraordinário, ali ou astronômico, vamos dizer assim, fora da curva, de 10 bilhões de reais. Né? Como que aconteceu isso? A empresa ela tinha, né, até então, uma dívida de 45,2 bilhões de reais, com saldo de 30 de junho de 2024. O que aconteceu? A empresa foi lá, negociou com seus credores e conseguiu fazer um aircut das dívidas financeiras. Que diacho é a aircut das dívidas financeiras, Luiz? Basicamente, ele chegou lá, né, com os seus credores e lançou uma proposta. Gente, é o seguinte, a empresa está passando por tal dificuldade e a gente tem capacidade de pagar tanto dessa dívida para vocês, tá? E esse outro tanto aqui a gente não tem como pagar. Eu quero saber se vocês aceitam, né, que a gente pague somente esse valor e o restante aqui vocês lançam um perdão de dívida para nós. Então, basicamente, né, eles conseguiram um perdão de dívida com os credores, né, de, olha que bagatela, 12,2 bilhões de reais. Então, simplesmente pelo perdão dado pelos credores, eles conseguiram aí um desconto na dívida de 45,2 bilhões, né, de 12,2 bilhões. Isso aqui já diminuiu significativamente a dívida da empresa. Né? Então, eles conseguiram fazer essa negociação aí muito bem. Eles também tiveram um estorno contábil aqui, né, aí de juros, né, que eles tinham sobre a dívida. Né? Como eles fizeram esse aircut aqui, né, diminuiu o valor da dívida, eles também conseguiram aí ter uma recuperação em relação aos juros que eles iriam pagar. Tá? A reversão contábil não tem valor caixa. E eles também tiveram aqui, né, uma reestruturação de capital na empresa, onde eles fizeram um aumento de capital e nesse aumento de capital eles conseguiram levantar aí 22,7 bilhões de reais. Né, que eles usaram para fazer a amortização da dívida. E foi com esse aumento de capital que eles conseguiram fazer o leilão reverso das dívidas, que é o quê? É onde eles vão oferecendo ali, né, certos valores para os credores para fazer o pagamento das dívidas, né, e o credor ele vai aceitar ou não aquele valor, tá? Que aí também casa junto aqui com a Aircut. E junto dessa estruturação, desse pagamento da dívida, eles também fizeram aqui o leilão reverso, né, que é onde eles oferecem um determinado valor ali para o credor e o credor aceita ou não, né, recebendo um valor menor aí pela dívida que ele originalmente tinha com a empresa. Tiveram aqui alguns créditos retidos, né, que também descontou da dívida, recompra, né, de créditos criptográficos, créditos convertidos em debêntures, ou seja, eles fizeram a emissão de debêntures aí, tá? E com essa emissão de debêntures, eles conseguiram fazer aí, né, uma diminuição da dívida. Aí eles tiveram aqui uma entrada positiva, né, outros que eles falam que é a atualização monetária das dívidas convertidas na opção 1 e modalidade geral e outras movimentações, e 1,6 bilhões aí de debêntures, né, que veio como saldo positivo dentro da dívida. Com isso, a empresa, né, terminou aí o período em 30 de setembro com uma dívida de 1,7 bilhões de reais. Então, a empresa ela saiu de uma dívida de 45,2 bilhões de reais para uma dívida de 1,7 bilhões. Isso aqui é super positivo. A empresa conseguiu controlar aí a dívida dela através de negociações, através do que a recuperação judicial oferece. Tá? Então, a gente vê que aquele resultado de 10 bilhões que a empresa teve, basicamente foi o impacto aqui dessas renegociações que ela teve dentro da dívida. Tá? Então, por enquanto, a gente ainda precisa ter o pé no chão em relação a Americanas para entender como que o operacional dela vai funcionar daqui para frente. Né? Provavelmente vai demorar aí pelo menos de 1 a 2 anos, ou até um pouco mais, estou sendo generoso aqui, para a gente conseguir enxergar se, né, a empresa vai conseguir ter uma recuperação em relação ao operacional dela e conseguir trazer resultados positivos para os investidores. Então, aqui dentro da estrutura de capital, a empresa, né, ela está com esse saldo de dívida de 1,7 bilhões de reais, teve esses passivos remanescentes aqui de meio milhão, totalizando aí a dívida bruta mais passivos remanescentes da recuperação judicial de 2,2 bilhões de reais. Aí eles têm 1,1 de disponibilidades, né, 1,1 bilhão, e o cartão de crédito de 1,1 bilhões de reais também. Com isso, eles ficam com um caixa neutro positivo. Né?
Então a empresa está com caixa positivo hoje em relação à dívida. E eles conseguiram reverter o patrimônio líquido da empresa, o que é muito importante também. Eles estavam com um patrimônio líquido negativo de 30,4 bilhões de reais, né? Com o aumento de capital, eles conseguiram fazer uma boa recuperação, né? Aí desse valor do patrimônio líquido. Aí tiveram um estorno contábil de juros, o haircut das dívidas, né? Que eu já falei para vocês. Aí tem um desconto aqui do imposto de renda diferido, né, outros descontos. Com isso, eles terminaram em 30 de setembro com 5,7 bilhões de reais de patrimônio líquido positivo. Então, a empresa voltou a ter patrimônio líquido positivo, né, voltou aí a ter um certo lucro, ali, vamos dizer, no operacional dela, mas a gente ainda precisa ter um pouco de cautela, tá? E é muito importante a gente ter essa cautela, por quê? Porque quando a gente vai para cá, a gente vê aqui tudo muito bonito, né? A empresa está a R$ 9,10 hoje, claro que está esse valor, porque ela fez aí um grupamento de 100 ações para uma ação, né? Então pegou 100 ações e transformou em uma, o valor subiu novamente. A empresa tem aqui, né, uma valorização nos últimos 7 dias de 172%, só que nos últimos 12 meses ela está caindo 90,99%. Se a gente pegar a cotação da empresa desse pico máximo aqui até o preço que ela está hoje, ela caiu um total aí de 99,97%. Então a empresa teria que subir aí mais ou menos 12.000% para voltar a entregar, né, aquilo que os investidores estão tendo de desvalorização, né, caso alguém tivesse investido nesse pico e segurou até hoje. E desde o início da empresa, do IPO, a empresa, né, teve aí uma desvalorização de 99,95%, mostrando que a empresa ela deteriorou o patrimônio dos seus investidores. Outro ponto importante é que a administração atual vai fazer uma assembleia extraordinária, aonde eles vão para poder entrar com um processo civil contra, né, os antigos administradores da empresa, pedindo aí uma reparação em relação aos danos sofridos pela empresa, pela má administração, né, e também pela fraude que esses administradores causaram contra a empresa. Tá? Então, isso aí é outro ponto importante, pode estar trazendo algum tipo de receita não recorrente para a empresa através desses processos, mas a gente sabe que esses processos podem demorar anos aí, né, para finalizarem, e até mesmo pode ser, né, que não dê nada, porque Brasil é Brasil, a gente sabe que é complicado. Mas no vídeo de hoje era isso, era para trazer esse resultado da Americanas, a gente entender um pouquinho desse 180% que ela subiu em um único dia, né, e entender que nem tudo são flores e que a empresa, na verdade, ainda tem um longo caminho até se recuperar totalmente. Para alguns investidores, pode ser, né, que ele nunca recupere aquilo que ele perdeu. Até porque, né, se a gente observar aqui, a empresa não é uma empresa, né, que é pagadora de dividendos. Logo, né, a única opção que teria aqui seria a valorização do ativo. Né? E se o cara comprou aqui a valores mais altos, essa valorização pode nunca estar vindo novamente. Tá? Então, comenta aqui embaixo se você tem Americana, se você acompanha o ativo, se você já teve, qual o prejuízo que você teve ou qual o prejuízo que você está tendo. Vamos conversar um pouquinho sobre, né, o ativo. Vou ficando por aqui, convido você a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.